Sejam muito bem-vindos. Sou Pamela Siqueira e aqui mais um podcast Gestão Inteligente e Negócios Sustentáveis. E hoje o tema é Tendências de Sustentabilidade. E hoje a gente está aqui com o Elias. Muito prazer, Elias. Muito obrigado por aceitar o convite desse debate de hoje. Prazer, Pamela. Eu que agradeço a oportunidade. Acho que vamos ter uma boa conversa aqui sobre o tema, né? Com certeza será encantador. E eu vou introduzir então um pouquinho o Elias. Ele é cofundador e CEO da startup SG Now e também da Ecovalor Consultoria em Sustentabilidade. É formado em Direito pela Universidade da Unicinos, pós-graduado em Direito Ambiental pela URGS. Possui mais de 18 anos de experiência em consultoria empresarial nas áreas de sustentabilidade e ESG, auxiliando mais de 500 empresas nas suas jornadas de sustentabilidade. E é uma vasta experiência, né, Elias? Eu gostaria muito que a gente pudesse compartilhar o máximo possível, né, daquilo que foi positivo nessa caminhada e aquilo que foram desafios também, eu acho que nessa jornada que são importantes para a gente saber. E eu gostaria, Elias, que a gente iniciasse, então, falando um pouquinho mais sobre o Elias, assim. Como que acabou desembocando nessa temática, né, vindo do direito, e quais são essas conexões que foram possíveis desembocar na sustentabilidade? Não, bacana, Pamela. Bom, eu me formei em 2008, né? Já faz um tempinho. E naquela época ali era bem aquele momento onde a gente começou a ter as primeiras mortandades de peixes aqui na região, né, do Vale dos Sinos e arredores. E então, né, a gente sabe que as indústrias aqui da região, indústrias calçadistas, do cluster calçadista, tiveram um certo envolvimento com esses fatos, né? E aí, na época, então, eu trabalhava num escritório de advocacia, direito empresarial, e nós abrimos uma área de direito ambiental para atender as empresas que começaram a ter esse tipo de demanda, né? Então, fiz a minha especialização nessa área, comecei a atuar, então, com o contencioso, digamos assim, né, os processos judiciais. E durante essas atividades, defendendo as empresas, né, já pós-dano, eu acabei me dando conta que eu tinha muito pouco a contribuir, né, porque o problema já estava posto, era mais remediação, digamos assim, né? E aí, nesse momento, então, eu entendi que havia uma oportunidade ali de trabalhar preventivamente, né, de ajudar as empresas a se preparar para evitar esse tipo de situação. Então, foi aí que, em 2013, nós fundamos a Ecovalor Consultoria em Sustentabilidade, e ela foi muito, então, voltada para isso, assim, para prevenção, né? Prevenção ambiental. E logo depois ela foi, então, aos poucos evoluindo, né? Até o ponto que ela está hoje, trabalhando muito temas de sustentabilidade corporativa, ESG, entre outros, né? Mas mais ou menos esse é a caminhada, assim, né? Então, começou de, vamos lá, uma remediação a uma prevenção, né? Que foi o caso da Ecovalor. E falando um pouquinho sobre essa história da Ecovalor. Hoje, a Ecovalor é uma das referências, inclusive nacionais, né? A gente tem aí vários cases importantes que se utilizaram do serviço da Ecovalor e se estruturaram desde o ponto de partida, né? Acho que é bacana contar um pouquinho, Elias, assim, como que funciona esse trabalho de consultoria. Não só digamos, a consultoria em si, mas é também um letramento a respeito do tema, né? Então, acho que isso seria bacana se tu puder compartilhar com a gente. Claro. Sem dúvida. A Ecovalor completou 12 anos agora, né, em fevereiro passado. Hoje nós somos cerca de 40 profissionais dentro da Ecovalor. E a gente trabalha basicamente em dois ecossistemas, assim, um ecossistema que é muito voltado para a gestão ambiental, onde a gente tem uma equipe que trabalha ainda com aquelas questões tradicionais de licenciamento, gerenciamento de resíduos, auditorias de conformidade legal ambiental. Mas o nosso grande carro-chefe, de fato, ele está justamente na consultoria estratégica, olhando para a sustentabilidade corporativa e ESG, né? Então, a gente trabalha muito hoje questões como desenvolvimento de relatórios de sustentabilidade, desenvolvimento de estratégia ESG, certificações, questões relacionadas a carbono, né, inventário, plano de descarbonização. Cada vez mais também tem crescido a questão relacionada à análise de ciclo de vida, a gente entender, né, todos os tipos de impactos que um determinado produto ou serviço causa. Então, né, graças a Deus, ao longo desses 12 anos, a gente tem crescido aí ano a ano, né? De fato, a gente tem hoje clientes em praticamente todos os estados do Brasil, tem clientes em Portugal,
Citando alguns cases, assim, ano passado a gente teve a oportunidade de fazer o plano de descarbonização da Red Bull no Brasil. Então, trabalhando toda a questão logística, questão de refrigeração, entre outras, né? Então, N cases, assim, a gente tem uma boa penetração no setor de calçados, né? Em função da nossa parceria com a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados e com a Sintecal, né? Então, no programa Origem Sustentável, que é um programa setorial, que a gente teve a oportunidade de ajudar a desenvolver, né, a última versão. Então, a gente está muito feliz, assim, em contribuir, né, com o mercado, justamente com esse tema tão especial, que é a questão, né, da sustentabilidade, da perenidade dos negócios, e da geração de impacto positivo, né, tanto ambiental, social, econômico, né. E acho bacana, Elias, que a gente possa discorrer um pouco mais sobre a sustentabilidade corporativa quando ela está conectada com a estratégia do negócio, né? Então, assim, eu vejo, por exemplo, o case que tu citou agora há pouco, da própria Red Bull, né? Tem acontecido, inclusive, uma migração estratégica de introduzir esse tema de uma maneira mais profunda do que a gente tem visto em alguns casos, né? Inclusive nacionais, né? Então, se tu puder compartilhar com a gente como que isso acontece ou como que a Ecovalor auxilia, né, que sejam estratégias bem fundamentadas e estruturadas no core do negócio. Perfeito. Eu estou muito feliz de estar aqui porque esse assunto, a gente está passando, na minha visão, por um momento de transformação profunda da área, assim, né, dessa temática, da forma como as empresas trabalham essa temática, né? Então, a gente pode dizer que talvez nos últimos anos se focou muito na questão da comunicação, na questão do marketing, e tudo bem, eu acho que existe né, um processo de maturidade, assim, mas eu entendo que a gente está cruzando uma linha agora onde a gente está migrando desse modelo comunicação, marketing, que beirava muito o risco do greenwashing, né, da comunicação vazia, e migrando para uma visão mesmo focada na questão de riscos e oportunidades e com um olhar muito de quantificar isso também do ponto de vista financeiro, né, e inclusive contábil. Então, eu acho que é super pertinente a gente estar falando sobre isso, porque as empresas realmente precisam acordar para isso, assim, né? A gente tem que entender que está ocorrendo essa transformação e os profissionais que atuam na área precisam se adaptar a isso, né? Entender. Eu entendo que talvez um dos grandes marcos relacionados a isso é a questão de como as empresas reportam as informações de sustentabilidade para o mercado, né? Então, até hoje, a gente tinha uma série de frameworks e standards um pouco difundidos, assim, né? Com foco, talvez, no GRI, né? Que é um dos principais frameworks. Mas ele não tinha um olhar tão financeiro, tão direcionado a riscos e oportunidades, né? Hoje, se a gente pegar os relatórios de sustentabilidade das empresas, eles são quase uma peça publicitária ali de marketing, né? Muita foto, muito storytelling, e me parece que a gente vai para um movimento de convergência onde o próprio IFRS, que é a mesma organismo internacional das normas contábeis, estabelece duas normas, né? Que é a S1, então, reporte financeiro de dados financeiros relacionados à sustentabilidade no S1 e no S2 a questão de clima, né? Então, aí sim, né, olhando muito para o aspecto de desenho de cenários, mapeamento de riscos e de oportunidades em cada cenário e, sobretudo, a quantificação disso sobre o aspecto financeiro, o impacto disso em fluxo de caixa, na valoração do ativo, né, no valuation, enfim. Então, realmente, esse é o movimento. Ainda sobre FRS S1 S2, né, a partir de 2027, as empresas com capital aberto, né, listadas na B3, vão precisar reportar em conformidade com essas normas, referente a 2026. A gente sabe que o setor financeiro também está se movimentando mesmo para empresas de capital fechado, né, a partir de 2028. Então, assim, essa é uma tendência, né? E eu acho que todos que atuam na área devem olhar para ela, assim, né? E acho, ouvindo um pouquinho da tua fala, Elias, a gente talvez esteve muito envolvido e cativado pelo ambiental e pelo social, né? E agora a gente está vivendo realmente uma maturidade do processo para o G, né? Da governança, Perfeito. que está muito atrelado realmente a riscos, atrelados, obviamente, a todos os elementos, né? As três letrinhas que a gente tem aí
nesse conceito, mas assim, muito em como fazer esse misto de informações que geram e agregam valor ao negócio, obviamente, né? E que façam uma caminhada digamos assim, de sustentabilidade do negócio, inclusive, né? Pensando em futuro, né? Pensando em quais são os elementos que talvez dentro da sua matriz, né? De materialidade, enfim, da sua matriz de negócio, inclusive, né? Que possam trazer segurança, né? De sustentação, isso ad eterno, né? Então, acho que essa transição, inclusive, agora recentemente eu tive na Agenda 2030, né? Promovida pelo Pacto Global aqui do Brasil, né? A Rede Brasil, e falou-se muito sobre essa ação, né? Dentro da governança, porque até então, realmente, a gente estava muito envolvido com as ações mais marketing, né? Mais comunicação, e sim, obviamente, um envolvimento real das empresas, né? Em preocupações relacionadas ao próprio ambiental e o social, mas a gente tem uma tendência a viver uma depuração, eu diria, né? Onde caminha numa transição aí um pouco mais fundamentada em dados e informações mais robustas, né? Para comprovar todo esse processo de transformação dentro do ESG, né? Perfeito. Tu comentaste a questão da materialidade, né? Eu acho que, de fato, ela também é um outro elemento super importante desse processo de transformação que o assunto está passando, né? De fato, a gente trabalhava muito sempre com a materialidade de impacto, né? Tentando entender, né, como o nosso negócio impacta o meio ambiente, a sociedade, a economia. E agora a gente começa a trabalhar mais o conceito de dupla materialidade, olhando, né, além da questão do eixo, digamos assim, de impacto, o eixo financeiro, né? Como, digamos assim, o mundo nos impacta, né? Como o externo impacta o interno sobre a perspectiva de finanças mesmo, né? Então, de resultado. Então, realmente, eu acho que a dupla materialidade e a questão de reporte são ferramentas essenciais para quem está entendendo essa mudança do mercado e começando a se direcionar para ela, né? Falaste em dados também, acho que é essencial, né? Dados, acho que os assuntos, eles de alguma forma se conversam, né? Se conectam, porque a gente falou em relatórios, né? Como peças publicitárias, muito marketing, muito storytelling. E aí, se você vai lá a fundo, né, olhar aquele dado, talvez ele não tenha tanta acuracidade, muito estimativo, né, uma qualidade baixa, algo que nós cada vez menos vamos nos permitir, né? Então, a gente vai precisar ter muito mais acuracidade de dados, rastreabilidade de dados, processos de asseguração de terceira parte, o próprio IFRS, né, ele exige a parte de que um terceiro verifique, né, a conformidade daqueles dados. Então, acho que esse é um viés também super importante, né? A gestão de dados. Uhum. E aí, migrando já para um tema que eu gosto muito, que são as certificações, né, Elias? E eu diria, assim, que a certificação, de uma certa maneira, ela nos faz refletir, obviamente, sobre as questões internas, né? Porque nos dão orientações, obviamente, né? Inclusive, para apurar as informações que a gente deve certificar, né? Mas a gente vê aí no mercado... o Brasil não está, infelizmente, longe desse mercado, uma série de certificações que não trazem o valor que de fato deveriam trazer, né? Ou fazem isso com um viés muito assim, distorcido do porquê, né, desse envolvimento de sustentabilidade, né? Então, a gente vê aí uma série de produtos certificados com selos que a gente fica se questionando se, de fato, eles falam aquilo que está reportado ali, né? E isso acaba impactando, inclusive, as certificações que têm validade, né? Que são, de fato, verdadeiras. Eu acho que uma foi citada aqui nessa conversa de hoje, né? Então, assim, como que é a tua visão, Elias, que está envolvido bastante com esse digamos, esse movimento de valor agregado, digamos assim, com o ambiente de sustentabilidade, que tem que trabalhar e saber entender as certificações que podem gerar valor, as que não podem, as que estão comunicando de fato aquilo que é o propósito, né, do ESG, e, obviamente, essa validação de terceira parte, né, porque a certificação é um dos meios, né, mas a gente ainda tem essa questão da validação de terceira parte, que muitas delas não têm isso, né, para assegurar, né? Então, se tu puder falar um pouquinho mais sobre isso, Claro. por favor.
Esse assunto ele é super delicado, assim, porque a minha percepção enquanto profissional é que a certificação ela deveria ser só a cereja do bolo, digamos assim, né? Mas infelizmente a gente ainda vê muita gente trabalhando ali pro forma, só gerando evidências, gerando documentos para conseguir determinada certificação. Sempre tem o risco também de maquiar as situações. Então a certificação, eu vejo como tudo na vida, na verdade, tem dois lados, assim, né? Um lado que ele realmente, às vezes, provoca nas pessoas e na empresa ali aquela ânsia por melhorar, por conhecer mais sobre o assunto, né? Se a pessoa está disposta realmente a usar aquela ferramenta como uma ferramenta de melhoria contínua, acho que ela tem um grande valor, né? Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa está mal intencionada, ela vai acabar... E aí, essa questão da verificação de terceira parte também é super delicada, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o B Corp, que é o Sistema B, que é uma das principais certificações sob a perspectiva de visibilidade da marca, né? É globalmente conhecido, né? Você anda na Europa, cada restaurante, pizzaria tem o selo lá do Sistema B. Então, é um selo muito difundido, mas no final do dia, eles não têm verificação de terceira parte, né? Quem faz o processo de verificação é a própria equipe do Sistema B, né? Então não é um terceiro, digamos assim, imparcial, independente. Não estou julgando, né? Talvez ele tenha os seus princípios em relação ao processo de verificação, mas para mim isso mostra mais uma vez o quanto que o marketing às vezes acaba se sobressaindo, né? Porque a gente acaba, é um selo, né, que tem entrada no mercado, tem visibilidade, tem reconhecimento, mas será que ele realmente, né, tem um processo idôneo e enfim. Então, acho que para mim falar sobre certificações é sempre delicado, por causa que eu entendo que tem esses dois viés. Um viés de estímulo e ferramenta de melhoria contínua, mas também um viés perigoso de greenwashing ou se esconder atrás de algo que não é tão verdade assim, né? E, de fato, acho que na verdade, tem pouquíssimos selos que realmente, né, tem uma chancela, por trás, né? Acho que tem muita coisa aí realmente que, né, acho que todo mundo que for olhar para esse assunto tem que se aprofundar bem para entender como é que é o processo de fato, né? Se não é só enfim, E assim, eu diria que isso também está relacionado com a maturidade, né, Elias? Porque assim, Sim. acho que houve não vou dizer uma aceleração, mas assim, realmente teve um boom, né, vinculado a essa temática nos últimos anos, talvez nas últimas 2 décadas, né, e talvez de uma maneira mais acelerada do que o desenvolvimento humano para tal, né. Então a gente tem uma fragilidade talvez de conhecimento técnico que está, vamos lá, dentro das empresas, dentro das próprias certificadoras, enfim, que não dão a base de sustentação para que esse processo aconteça da maneira mais correta, né? E eu vejo isso, assim, no meio prático agora, no meio corporativo. É um pouco assim que acontece, né? A gente acelera o processo, porque, claro, temos preocupações, né? Nós, como, digamos assim, empresários, né? Como pessoas envolvidas no meio corporativo. Então, queremos e temos como objetivo estratégico, inclusive, ter atuações relacionadas a isso, mas muitas vezes a gente não tem aquele preparo das bases para que o processo seja construído de maneira sólida, né, fundamentada e que possa gerar, de fato, o resultado futuro que possa ser facilmente comprovado e sem contestação de terceira parte, digamos assim, né? Então, a mesma coisa acontece com as certificações, né? Perfeito, a leitura perfeita, eu concordo 100%. E acho que vamos chamar de hype do tema, né, nos últimos anos, ele teve um efeito negativo até para o próprio tema, para os próprios profissionais da área, atraiu muito oportunista, pessoas realmente de fato sem o conhecimento de base, e acho que isso que de alguma forma também contribuiu para levar para a queda do hype, né? A gente está agora num momento de o que a gente, por exemplo, né, falando em nome da Ecovalor e da IST Now, a gente tem visto como um movimento no final do dia positivo, porque é quase como uma separação do joio e do trigo, assim. Quem estava ali trabalhando o assunto de forma leviana, oportunista, está perdendo espaço e a gente está entrando
né, num caminho de nível técnico mais Maior. alto, assim, né? Então, mas acho que é uma leitura muito, muito interessante, realmente. E falando um pouquinho desse viés, né, Elias, assim, aproveitando que tu já tocou nesse tema, né, sobre não declínio, porque não é essa palavra realmente, mas assim, essa depuração, né, relacionado ao tema de sustentabilidade. Na tua visão, esse caminho de tendência, ele nos leva a fazer uma modificação dessa temática, nos leva a uma transformação dela, ou realmente a gente está falando aqui em apenas, digamos assim, permanecer, né, nesse ambiente, aquelas empresas ou pessoas, né, porque a gente também está falando de CPFs, acho que é importante Sim. relatar isso, né, que de fato tem um envolvimento real naquilo, né? Porque eu vejo assim, existiu no passado, até pouco tempo atrás, uma fome muito grande de negócio para isso. Hoje a gente tem visto menos, né? Inclusive, assim, se a gente for falar em envolvimento governamental para impulsionar negócios, a gente tem visto até uma desaceleração disso, né? Sim. Então, assim, tem muitos programas que incentivam, né? Vamos lá dar exemplo, FINEP, né? Tem alguns movimentos acolhedores para isso, mas o apetite está parecendo menor nesse momento, né? E, assim, isso está relacionado a esse caminho de tendência, assim, qual é a tua visão sobre isso? Eu acredito que a gente está passando, sim, pelo momento de transformação, né? Até pelo próprio dia a dia, assim, a rotina mostra isso para mim, enquanto profissional, numa linha de... as pessoas estão entendendo essa mudança, né, de viés mais para risco e oportunidade, menos para impacto. Então, eu acredito que estamos passando por um momento de reajuste de mindset, de visão. Então, eu entendo que é uma transformação, sim. Essa depuração, me parece também que está acontecendo uma certa consolidação de mercado, assim. Então, tanto do ponto de vista vamos lá, de serviços ou de tecnologia, né? Os players estão se consolidando, digamos assim, né? E então talvez isso também justifique o fato de estar caindo um pouco, digamos assim, essa proliferação de oferta de serviços e tecnologia e também talvez de fomento. Talvez a minha leitura é essa, é um processo de consolidação de mercado, assim. Eu acho que os players que vieram até um determinado ponto estão se consolidando e de alguma forma acho que está acontecendo um exemplo simplista, mas talvez como no passado foi com a qualidade, por exemplo, que Claro. né, hoje já é acho que talvez é a mesma linha, Mesmo assim, caminho, né, de tendência. E assim, até falando um pouquinho sobre os movimentos que a gente já viveu, né, se a gente for olhar assim friamente, né, a questão da matriz energética, né. Poxa, olha que bacana que já houve uma migração muito importante, né, a nível nacional nem se fala, porque a nossa matriz realmente ela tem, digamos, um avanço bastante importante relacionado a isso, né. Mas a nível mundial a gente tem visto isso de uma maneira muito positiva, né. Então é também um processo natural que, com o passar do tempo, a gente vai digamos, satisfazendo as necessidades, né, dentro de um nível, vamos lá, interessante ou adequado, assim, e também vá migrando, né, esse olhar de urgências que a gente tem vivido, né. Perfeito. Então, eu acho que também passa por um processo mais natural relacionado ao que está se solucionando de demandas que já tinham preocupações existentes e agora criam-se novas, obviamente, visões, né, sobre demandas mais atuais ou enfim, que ainda permanecem como também urgentes, né? Perfeito. Acho que conecta com a questão também de que a gente tem que falar de um dos motores, digamos assim, do mundo da economia, que é o empreendedorismo, né? Então, me parece que conecta completamente com a tua fala, né? Os problemas vão surgindo e os problemas são oportunidades para os empreendedores, né? Solucioná-los. Então, sobre a questão da energia elétrica, por exemplo, né, ou da mobilidade elétrica, o pessoal, né, às vezes bate, mas a bateria, destino da bateria, né, isso vai ser um problema maior do que... Mas me parece que é justamente isso, né, a gente tem empreendedores,
né, startups, negócios, enfim, trabalhando para resolver esse problema e ele em breve vai ser solucionado, né? Então, acho que a gente não tem que se preocupar tanto nesse viés, porque acho que é um papel do ser humano, do empreendedor, colocar atenção nesses assuntos para resolvê-los, né? Claro. E assim, as coisas vão modificando com o decorrer do tempo, né? Acho que assim, a gente que vive isso, Elias, também tem que estar preparado para essas modificações, né? E assim, nós temos também que impulsionar transformações nesse ambiente, né? E de fato trazer aquele olhar para as demandas que de fato são importantes para cada cenário envolvido, né? Eu gosto muito de falar que não existe realmente não existe um framework ou um modelo único, né? Cada Sim, caso é um caso, cada situação é uma situação, cada demanda é uma demanda, né? E eu acho que o trabalho da Ecovalor tem um pouco desse olhar, né? De entender em profundidade o caso específico para realmente trazer, digamos, o resultado mais valioso para aquele negócio ou, enfim, para aquele ambiente que está envolvido, inserido, né? sem dúvida. Eu penso que a questão da... me perdi um pouquinho, desculpe. Imagino. Deixa... eh, Acho que enquanto, assim, tu vai resgatando um pouquinho dessa questão da Ecovalor, né, Elias, a gente podia entrar em um tema que fiquei bastante curiosa, assim, quando eu acessei informações, sobre o SG Now, né. tá. Eu acho que é muito interessante que é de uma fragilidade que talvez, a gente passou nos últimos anos dessa questão do greenwashing, né, da Sim, informação, da validade das informações, vocês vêm trazer também uma solução para isso, né. Então acho sim. que conta para nós um pouquinho sobre como funciona, né, qual é o objetivo, digamos assim, mais Sim, profundo da criação dessa startup, né. perfeito, perfeito. Falando um pouco, vou conectar com a questão da YesTNow, mas falando um pouco da questão da ecovalor e da profundidade, da especificidade de cada caso, né? Eu tenho a sensação que a Ecovalor, por ser de alguma forma pioneira no tema, ela tem uma responsabilidade muito grande de ditar tendências, assim. Então, a gente conversa muito internamente lá entre sócios e consultores, da importância da gente estar sempre puxando, digamos assim, essas transformações, né? Então, de novo, feliz por estar aqui conversando, porque acho que faz parte desse movimento, né? De dar luz para o mercado, do rumo que as coisas estão indo. E nessa linha, então, acho que super pertinente falar sobre o uso da tecnologia, né, na jornada de sustentabilidade corporativa das empresas. E aí a gente vai conecta com tudo que a gente está falando aqui. Por exemplo, nós vamos fazer um reporte de sustentabilidade, né, um relatório. A gente precisa reportar centenas, milhares de dados, né, a depender quanto mais complexa a organização, maior o volume de dados. E a gente sabe o que hoje os processos ainda são muito arcaicos, né, de coleta e processamento desses dados. Então, a gente sabe que tem muito dado ali baseado em estimativas pouco concretas, né, ah, processos, digamos assim, precários, né, de gestão de dados. Então, há mais ou menos 5 anos, a gente, durante as atividades de consultoria, começou a perceber isso, assim, que o rumo que o mercado estava tomando iria exigir mais acuracidade de dados, rastreabilidade de dados. Na época, nós fomos a mercado entender que tipo de solução já existia em nível global. Existiam algumas soluções, mas totalmente inviáveis de contratação pelas empresas, pelo menos as empresas médias brasileiras. E aí vimos nisso uma oportunidade e desenvolvemos, então, um software, né, que é a YesTNow. E a YesTNow, ela tem justamente esse propósito, de ajudar as empresas a aplicar tecnologia para levar, né, a sua gestão ESG para um próximo nível, né? Então, a gente trabalha ali muito com o processo de input de dados, né? Imputa o dado, imputa a evidência para amarrar as coisas e permitir um processo de asseguração de terceira parte com mais facilidade. Toda a parte também de como extrair desses dados bons insights, né? A partir de bons dashboards, bons gráficos, boas informações. Então a gente está nessa trilha, né, na YesTNow, inclusive olhando agora para questões como inteligência artificial, como ela pode ajudar, né? Então tem bastante coisa aí pela frente, né? E tu vê, assim, Elias, que realmente essa conexão com a inteligência artificial, ela pode gerar valor para esse processo de construção de uma estratégia, porque na verdade, assim, o dado
sozinho ele não é nada, Sim. né? E ele serve, ele deve, inclusive, servir para a gente direcionar estratégias mais adequadas dentro do objetivo, do escopo, né? Então, assim, dentro dessa análise, tu acha que a inteligência artificial vem a favorecer esse ambiente, é isso? Eu entendo que sim. Acho que tem várias formas de aplicar ela, né, dentro desse contexto. Vou falar um pouco do que a gente está fazendo lá, né, na IEST Now. A gente tem uma parceria com o César, que é o Centro de Estudos em Sistemas Avançados do Recife. É uma organização referência em inteligência artificial no Brasil. E a gente está treinando uma IA generativa com milhares de relatórios de sustentabilidade e outros documentos, planos de descarbonização, inventários. Então a gente está treinando essa IA com muito conteúdo, muita informação. E aí ela vai servir como uma espécie de ferramenta de benchmarking, né, onde você coloca lá mais ou menos o seu perfil da sua empresa, o que você está buscando, e ela vai te trazer insights e benchmarking setoriais ou de cases referência no assunto, para que você possa usar aquele material como insumo para revisitar a sua estratégia, né, os seus KPIs, seus planos de ação, portfólio de projetos. Então, a gente está indo para essa linha, assim, né? Existe uma linha mais técnica, mas que a gente optou por não avançar, que é uma linha, talvez, de automação de auditoria, né? Leitura de documentos, etc. Mas a gente entendeu que geraria mais valor olhando para esse viés mais estratégico, digamos assim, de benchmarking, né? E hoje o Brasil já tem alguns cases que estão utilizando a ferramenta. Elias, fala para a gente sobre isso. Hoje nós temos cerca de 150, 148 clientes que utilizam a plataforma EST Now, trazendo alguns cases de destaque, assim, nossos principais clientes hoje estão no setor de energia, por exemplo, a CEMIG, né, que é a Companhia de Distribuição de Energia Elétrica de Minas Gerais. Então, a gente está fazendo toda a transformação digital da jornada ESG deles. Então, é uma companhia gigantesca, né, são milhares e milhares de indicadores e dados, e lá eles têm o desafio de buscar automação plena. Então, eles não querem que os colaboradores, os servidores, façam input manual de dados no sistema. A gente precisa conectar em outros softwares, por exemplo, SAP e outros softwares, e fazer a coleta automatizada do dado, né? Então, a gente automatiza o input, mas automatiza também o output. Então, por exemplo, hoje eles já estão há 20 anos no Dow Jones, no índice de sustentabilidade da Dow Jones, um dos mais antigos do Brasil. Tem que automatizar esse output, automatizar o output de RAS, né, de relatório de sustentabilidade, inventário. Sem dúvida é o nosso principal case hoje, um case gigantesco. Outro case é a Sulgás, a gente também trabalha com a Sulgás, também nesse processo mais de... A Sulgás é mais uma visão 360 da estratégia deles, né? Então a gente entrega dashboards, entrega uma visão completa de como é que está a estratégia deles, do ponto de vista de objetivos, metas e também de gestão da cadeia de valor, assim. Então, e fora o case do Origem Sustentável, acho também que é um case super importante, onde a gente tem apoiado a indústria calçadista durante o processo de certificação do Origem, né? Então, reunindo a documentação de forma automática no sistema e automatizando o processo de auditoria também, né? Então... E tu tem visto, Elias, assim, a conexão disso com a governança das empresas? Eu digo assim, agora a nível de, vamos lá, numa estrutura de conselho de administração, onde também tem, por exemplo, os dashboards da DSD Now como referências importantes para tomada de decisão. Tem visto isso acontecer? Eu acho que ainda está incipiente, mas eu entendo que está Caminhando começando para isso. Isso. Eu entendo que essa transformação profunda que a gente tem falado, o caminho natural dela é para que esse tema seja cada vez mais tratado em nível estratégico, de conselhos e de alta administração, porque afinal de contas a gente está falando de mapeamento e análise de riscos, né, desenho de cenários, de oportunidades. Então, eu entendo que o caminho é esse, assim, a gente está rompendo uma barreira, né, de superficialidade e até digamos assim, de tratar o assunto como algo que não é tão transversal, é algo meio que de uma sala, de uma equipe. Setor, né? Isso eu também tenho percebido esse movimento, assim, em grandes empresas. Claro, aquelas que têm capital aberto, normalmente têm um olhar um pouco mais transversal sobre esse tema, né? Até em decorrência dos reportes que acabam sendo necessários, né?
mas as de capital fechado, que tem uma estrutura de governança, a gente ainda tem certas limitações dessa temática, né? Inclusive do conhecimento do próprio conselho a respeito do tema para poder debater isso de uma maneira bem estruturada, né? E quando a gente está falando aqui da própria dupla materialidade que a gente falou agora no começo da conversa, o conselho ele deveria ter preparo para entender esse processo, inclusive porque trata isso dentro da estrutura de riscos da companhia, né? Então, a gente tem visto, inclusive tem alguns... diria assim, algumas tentativas aí de letramento, né, para conselho relacionado a isso, né, e acho que isso também é uma transformação importante que a gente vai viver, porque a gente sai do profissional de sustentabilidade, ou enfim, daquele técnico exclusivo, que normalmente ele está muito mais vinculado a uma área ambiental. Sim. Então, é um processo que a gente tem visto acontecer nas últimas décadas, né? E migra para um profissional que ele tem um preparo mais estratégico mesmo, corporativo, né? Mais amplo para tratar essa temática, né? Ou melhor, para entender e interagir com essa temática, né? Isso também passa um pouco por essa transformação de tendência que a gente falou agora há pouco, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Acho que é papel, né, de profissionais como nós disseminar todo esse contexto, né, de mudança de mindset, de pensamento. Então, eu acredito que sim, acredito que tem todo um trabalho de letramento e que vai, inclusive, levar um certo tempo, né, porque realmente é algo que também que envolve introjetar na cultura da empresa. Então, isso tem todo um tempo de maturação que não é tão simples assim, né? Com certeza. E assim, se a gente for já fazer um adendo aqui nessa fala, né, Elias, a própria questão da diversidade, vou usar essa palavra agora, mas para falar sobre a diversidade de uma estrutura de gestão das empresas, né? Quando a gente está olhando agora não mais fixados à diversidade de gênero, por exemplo, né? Mas assim, a diversidade do conhecimento, da capacidade dos profissionais que estão ali envolvidos, né? Então, enquanto no passado, talvez a gente olhasse ou percebesse muito mais profissionais, assim, da área financeira, né? Da área industrial, no caso de indústria, na área comercial, né? Enfim, a gente tinha mais habilidades técnicas específicas para negócios e a gente tem visto hoje profissionais, inclusive, né? Com bom preparo de sustentabilidade, de decidir para comandar negócios, né? Então, assim, começa a fazer uma mudança, inclusive, do comportamento dessa estrutura de governança, né? Perfeito, perfeito. Acho que essa questão até do generalismo, né? Dos profissionais ter condições de ter um domínio mais amplo de N frentes, né? E acho que isso a gente, enquanto empreendedor, sabe o quão desafiador é o mundo, né? Cada vez mais volátil, cada vez mais incerto, cada vez mais ágil, né? A mudança muito rápida. Então, de fato, né? Hoje a gente não consegue parar para fazer um planejamento de, sei lá, 25, 20 anos, né? Até podemos fazer, mas é um exercício de futurologia praticamente desperdício de tempo, porque... que há 5 minutos depois já vai estar, digamos assim, desacreditado porque outras coisas surgiram, né? Isso, então tem sido desafiador, e eu entendo que passa por isso, como tu falaste, assim, essa questão da maior capacidade de compreensão geral das coisas e não tão especificidade num único ponto, né? A diversidade acho que tem um grande valor para isso também, né? Um quadro de diretores que se complementam, né? Talvez um com uma pegada mais financeira, outro com uma pegada mais, enfim, né? De outras frentes. Então, acho que realmente é bem desafiador aí, né? Legal. Elias, a Ecovalor, ela tem dentro da estrutura, né, de negócio, talvez um preparo para isso, por exemplo, empresas que estejam se estruturando a nível de governança, né, e queiram trazer um olhar para isso. A Ecovalor também pode auxiliar e dar suporte para essa construção? Hoje a gente trabalha muito mais com a parte de, digamos assim, apoio à definição da estratégia do programa ESG, trabalhando com processos de diagnóstico, com processos de desenvolvimento conjunto de planos de ação, a parte de execução em si das ações,
nós não, digamos assim, atendemos 100% do portfólio. Então, a parte de governança, normalmente a gente não aprofunda tanto. Digo dessa linha mesmo de daqui a pouco a parte técnica da governança, né? De criar, digamos assim, regimentos e etc. E toda essa parte que, na minha visão, até é quase mais jurídica, de governança corporativa mesmo. Mas a gente ajuda na parte de criação da estratégia, criação do programa, e aí acaba depois avançando, aí sim, para algumas entregas mais técnicas, né? Por exemplo, a questão de inventário, de plano de descarbonização, olhando mais pontual, né? A gente acaba, do ponto de vista de entregas técnicas, também tendo um portfólio bem amplo na área ambiental, assim, né? Sim, não, tá bem entendido. Bom, Elias, a gente está chegando no final dessa nossa jornada hoje aqui. Foi muito interessante esse bate-papo. Passou muito rápido mesmo. Acho que tem muito tema, muito conteúdo interessante, né? E acho que a gente, como bem dito aqui nessa fala de hoje, está passando por um momento de transformação e, sem dúvida, vamos precisar mais profissionais, né, que possam levar essa fala adiante como realmente um fato de transformação positiva e não negativa, né? A gente não está desconstruindo, aliás, a gente está construindo a maturidade desse tema que é tão importante e relevante, não para as empresas exclusivamente, né? Para as pessoas, né? Para o nosso planeta. Então, é esse o grande viés da preocupação, né? E eu acho que seria bacana, Elias, se tu pudesse deixar para a gente aqui, para aquele que está nos acompanhando, aquela dica do Elias, né? O profissional que está muito envolvido com isso há bastante tempo, que tem vivido essa transformação e, inclusive, apoiado esse movimento, né? Quais são, digamos, os principais desafios e como o Elias entende que é possível superar esses desafios, assim? Eu entendo que às vezes a mudança incomoda, né? Às vezes as pessoas têm uma dificuldade de aceitar as transformações, né? Mas a gente precisa superar isso, né? A gente precisa entender que as coisas estão constantemente em mudança, né? Em alteração. A gente precisa acompanhar isso para não ficar para trás. E acho que isso passa muito por uma mente aberta, né? A capacidade de troca, como nós estamos fazendo aqui hoje, né? Então, acho que a gente, né, você pontuou muito bem a questão de que os problemas vão mudando, né? O tempo vai passando, os desafios vão mudando. A gente está justamente nesse momento, os desafios estão mudando, né? Os profissionais da área de sustentabilidade e ESG precisam acordar para isso, né? Buscar conhecimento para atacar essa nova frente. E acho que é isso. Acho que uma coisa que eu gosto muito também da nossa área é o espírito de colaboração, assim, né? Então, todos os profissionais, né, por mais que às vezes até são concorrentes, estão trabalhando lá numa empresa, né, X, que é concorrente da empresa Y direta, mas no final do dia eles têm capacidade de colaborar, de trocar, né? Porque no final do dia também é muito sobre futuro, sobre, né, perenidade. E acredito que a mensagem é essa, assim, né? A mente aberta e adaptabilidade à mudança. Perfeito, concordo plenamente, Elias, e realmente esse ambiente de colaboração que eu acho que a sustentabilidade nos traz, nos remete, né? É uma quebra de paradigma, inclusive, né? Para nós como profissionais, e a gente tem vivido isso muito bem, né? Então, acho que as tuas palavras estão muito bem adequadas para entender como é o ambiente desses profissionais de sustentabilidade, né? Então, eu te agradeço mais uma vez a presença hoje aqui. Foi realmente muito prazerosa a conversa, porque são temas muito importantes, né? E acho que merecem um espaço, assim, no nosso dia a dia de reflexão, sejam pessoas físicas ou jurídicas, porque a gente está aqui falando, de fato, em construção humano, né? Então, a gente tem as ferramentas para nos auxiliar, nos impulsionar nesses modelos ou nessas construções, mas são capitaneadas, né, por pessoas, e acho que é esse o grande valor que a gente tem nesse tema tão relevante. Então, te agradeço mais uma vez. Que agradeço o convite, fico à disposição. Obrigado. Obrigada, Elias. A gente vai colocar também os links da Ecovalor e da SG Now, para aqueles que quiserem entender um pouco mais, né? E, sem dúvida, o Elias pode nos auxiliar aí nas respostas. Obrigada a todos e fiquem conosco para mais podcasts de gestão inteligente e negócios sustentáveis.